na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Quero agradecer o convite ao pastor Josias por conceder essa honra de estar trazendo a mensagem nessa noite. Gostaria que a amada igreja abrisse as vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 5 até o versículo de número 13. Jeremias, capítulo 29, versículo de número 5 até o versículo de número 13. Eu peço que você fique de pé, não reverência a mim, mas sim a sacrossanta palavra de Deus. Todos encontraram? Amém. Amém. Esperar mais alguns ali encontrarem. Vou ler, os irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor. O tema dessa palavra, dessa noite, que Deus tocou no meu coração é tempo de restauração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Todos encontraram? Jeremias, capítulo 29, versos 5 ao 13. Estou vendo o irmão folheando a Bíblia ainda. Esperar que todos encontrem, que é muito importante essa leitura. Jeremias, capítulo 29, versos 5 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: edificai casas e habitai-as, plantai jardim e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurais a paz na cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai ao Senhor por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Versículo 8: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem vossos adivinhos, nem vos deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Versículo 10: porque assim diz o Senhor: certamente que passardes 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você pode sentar dando glória a Deus e aleluia, exaltando a santa palavra de Deus. O contexto de Jeremias escrevendo este capítulo é justamente para um povo que se encontrava em apostasia espiritual, um povo que tinha se desviado da presença de Deus. E ali sobrevieram sobre aquele povo, a saber, a tribo de Judá, a tribo do sul, aonde ali foram levados cativos o rei Joaquim e a família real, junto com vários homens preparados que tinham profissões, foram levados cativos para a Babilônia. E o título desse capítulo é Carta aos Exilados. Você é uma carta de Deus para os exilados. Aqui Jeremias escreve essa carta para confortar o coração de um povo que estava desviado da presença de Deus. Mas aqui nós percebemos que ele traz palavras de ânimo, de conforto para aquele povo. Aquele povo tinha esquecido os preceitos e estatutos de Deus, e ali se encontravam agora cativos em uma terra estranha. E ali eles estavam desanimados, se sentindo como ossos secos, se sentindo como um vaso quebrado na mão do oleiro. Eles estavam sem esperanças, sem um futuro. Mas aqui Jeremias, sendo usado por Deus, ele fala para aquele povo: orai pela Babilônia, porque na paz de Babilônia vós tereis paz. Não é para você procurar briga com teu vizinho, orai pela Babilônia, porque na Babilônia vós tereis paz. Não é para você brigar com aquele que está no mundo, é para você orar por ele. Não é para você guerrear com Babilônia, é para você orar por ela.
diz o Senhor. Aqui nessa carta, Jeremias fala isso para o povo: orai pela Babilônia, multiplicai-vos e não vos diminuais. Nós sabemos que o povo de Deus tinha passado por vários cativeiros, por vários problemas, e todo cativeiro que o povo de Deus passa, ele sempre sai maior, em maior número, em maior quantidade. Eu te digo como profeta de Deus nessa noite: o cativeiro que você está passando não é para te matar, é para provocar o encontro com Deus. Deus nos coloca no cativeiro para nós possamos crescer espiritualmente. Israel estava desviada do Senhor. Tudo começa com um rei chamado Manassés. Manassés começa a provocar o Senhor, ali matando alguns profetas, dentre eles Isaías, que havia profetizado sobre o cativeiro. E ali depois de Manassés veio alguns reis maus, e seguido deles veio alguns reis que eu vou citar aqui, que é Joaquim. Depois de Joaquim veio Salatiel e depois Zorobabel. Joaquim tinha sido levado cativo com a sua mãe para o cativeiro, junto com alguns homens. E ali passam-se os anos e Joaquim fica encarcerado na Babilônia. Muitos anos ele fica lá esquecido no cárcere, como um rei vassalo que era obediente a Nabucodonosor forçadamente. E ali ele tinha feito o que era mal perante o Senhor. Porém, Deus tinha um plano para aquele povo. Deus aqui na carta de Jeremias, que Jeremias escreve para o povo dizendo: olha, vocês vão passar 70 anos no cativeiro, mas quando vocês saírem daí, vão sair restaurados. E vocês vão me buscar e vão me achar, diz o Senhor. Jeremias escreve para aquele povo que era 70 anos determinado de cativeiro para eles. Eu quero te dizer também nessa noite que o tempo da tua prova é determinado. Tem um tempo de início, tem um tempo de fim. Deus já determinou, vai durar de acordo com o meu tempo. Não é com o teu tempo, é com o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. O tempo do homem é o tempo cronos, que é o tempo cronológico, mas o tempo de Deus é o tempo kairos, que significa tempo da oportunidade. Deus tem o tempo da oportunidade para restaurar a tua vida. E lá no cativeiro, Joaquim se sentia esquecido, porque Deus estava tratando do caráter de Joaquim ali na prisão. Passam-se 37 anos no cativeiro. Ele lá, já com 37 anos se passado após o cativeiro, Deus usa um outro rei, um rei que era mau, Évil-Merodach. Ele vai lá e liberta Joaquim do cativeiro. E agora Joaquim vai comer da mesa do rei da Babilônia. E ali ele começa a comer da mesa do rei. O rei dá novas vestes para ele, porque o Senhor tocou no coração do rei de Babilônia para fazer isso com Joaquim. E ele ali começa a gerar filhos. Gera filhos na Babilônia. Ele gera primeiro Sealtiel. E esse gera outro filho, assim como diz a carta: tomai mulheres para vossos filhos e gerai filhos. E ali Sealtiel tem um filho, e o nome desse filho se chama Zorobabel. Zorobabel quer dizer semente da Babilônia, porque ele nasceu justamente no cativeiro. Eu quero te dizer que o cativeiro vai produzir o fruto da restauração da tua vida. Lá no cativeiro foi produzido o fruto da restauração. Por quê? Porque Zorobabel ele regressa com o povo após os 70 anos de cativeiro, após muito sofrimento que aquele povo passou. Tem alguns salmos que até dizem sobre isso. Por exemplo, o Salmo 137 diz que quando eles chegaram no cativeiro, eles se sentavam às margens do ribeiro que se chamava, eu me esqueci o nome agora, meu Deus. Eles se assentavam às margens do rio Quebar, lembrei. Ali do rio Quebar, e eles começavam a lamentar. Pegavam a harpa e penduravam sobre os salgueiros que lá haviam. Eu quero te dizer nessa noite: não pendura a tua harpa no salgueiro, porque é muito fácil adorar em Jerusalém. Quero ver você adorar na Babilônia. Adorar em Jerusalém é muito fácil quando está tudo bem. Jerusalém significa habitação de paz e Babilônia confusão. É muito fácil você adorar na tua habitação de paz. Quero ver tu adorar no meio da confusão, no meio do conflito, no meio da crise, no meio que quando tudo está dando errado. E ali aquele povo estava desanimado, não queria mais adorar o Senhor na Babilônia. Porém Deus tinha preservado a semente
lá no cativeiro. E ali, por ordem de um rei chamado Ciro, o povo regressa para Jerusalém. E eles regressando, liderados por um homem chamado Zorobabel, justamente o filho, o neto de Joaquim, que estava preso. Deus fez com que Joaquim gerasse filhos para que mantivesse a semente, porque eles é justamente da linhagem de Cristo. Se você for estudar a genealogia de Cristo, você vai encontrar o nome de Zorobabel na genealogia. E ele ali liderando aquele povo, regressando para a sua terra natal. Após 70 anos de cativeiro, ele vem trazendo a restauração. O primeiro passo que Zorobabel faz é restaurar o altar que estava caído. Você quer restaurar a tua vida? Restaura primeiro o altar que está em ruínas. E ele ali junto com o sacerdote Josué, Zorobabel restaura o altar que estava em ruínas. E ali eles começam a oferecer sacrifícios ao Senhor, adoração ao Senhor. E eles começam a entoar cânticos. E um versículo muito lindo que está em Zacarias capítulo 4, versículo de número 10, diz que não é para desprezar o dia das pequenas coisas, porque Deus entregou um prumo na mão de Zorobabel. E aquele prumo é justamente aonde ele lança para lançar as bases da restauração do templo. Porque quando o povo foi levado cativo, o templo tinha sido destruído todas as casas importantes pelo fogo, tinha sido destruído o objeto de adoração, tinha sido levado tudo para o cativeiro de Babilônia. Mas quando eles regressaram, o rei Ciro deu uma ordem: volte cada utensílio contados de um por um. Aquilo que passou na mão do inimigo vai voltar para a tua mão, diz o Senhor Deus. Aquilo que o inimigo levou cativo, Deus diz que vai voltar para a tua mão, diz o Senhor. E o interessante que ali ele começa a lançar um pequeno prumo e todos ali desprezam. Os mais velhos, os levitas antigos, começam a dizer: esse templo não vai ser mais igual ao anterior, porque bem sabemos que Salomão tinha construído um templo cheio de joias, de ouro, de pedras preciosas. Já o segundo templo era um templo simples, de madeira, um templo feito com poucos recursos. E ali Deus levanta dois profetas, um homem que já estava bem velhinho, o nome dele era Ageu. Ageu começa a profetizar dizendo: meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos, incentivando o povo. E ele ainda diz assim: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Ageu já velho, um idoso, profetizando, dizendo: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Porque muitos estavam olhando ainda as pedras preciosas do antigo templo, mas Ageu estava se referindo a uma glória ainda maior do que a glória do antigo templo. Ele estava se referindo agora à presença real de Deus no templo. E o interessante é que depois desse profeta, Deus levanta um jovem. E o nome desse jovem é justamente Zacarias, neto de Ido. Ido tinha orado ao Senhor muitos anos: Senhor, faz o meu neto profeta. E Deus foi e fez com que ele se tornasse um profeta através da oração de Ido. E ali Zacarias, juntamente com Ageu, começam a profetizar aos anciões de Israel: vamos restaurar o templo. E eles ali iniciam a restauração do templo, mesmo com pouco recurso, mesmo sem ter nada. E eles começam a restaurar. Assim como diz aqui em Jeremias que foi lido: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E ali os anciões começaram a buscar de todo o coração. Porém o inimigo se levanta e barra a construção. E essa construção fica barrada durante 18 anos. E ali eles ficaram 18 anos barrados com aquela obra. Porém Deus ainda incitou os dois profetas novamente, para que eles comecem a profetizar novamente para o povo. E Zacarias diz uma frase interessante: não é por força nem por violência, mas é através da palavra do Senhor. E ali Zacarias profetizando, dizendo: olha, Zorobabel, assim diz o Senhor, a mão que lançou o alicerce é a mão que termina. Eu vim te dizer essa noite que aquele que começou uma boa obra na tua vida, Ele é fiel para cumprir. Jesus lançou o alicerce na tua vida, Ele vai completar a boa
Jesus começa e Jesus termina, porque Ele é o nosso restaurador. Zorobabel tipifica Cristo, porque Ele veio restaurar o templo, restaurar o altar, restaurar a adoração de Judá. Judá estava desviada da presença de Deus, mas ali Ele restaura o objeto de adoração. E o interessante é que mesmo os inimigos se levantando para barrar a obra, eles agora disseram o seguinte: olha, agora a gente não vai parar mais a obra. E eles começam a restaurar, e os inimigos começam a questionar: quem foi que autorizou vocês a restaurar essa obra? Quem foi que autorizou? E ali eles incomodam tanto que o assunto chega ao rei que liderava naquela época, que era o rei Dário. E o rei Dário manda buscar na chancelaria onde ficavam guardados os documentos. Manda buscar quem foi que autorizou esse povo a restaurar aqui. E eles lá procurando, acharam um pote. E dentro do pote um rolo. Quando eles abriram o rolo, estava escrito um decreto autorizando a restauração. E tinha um detalhe, dizia o seguinte: lembra da profecia de Ageu, meu ouro e minha prata? Estava dizendo assim: e as despesas se parar da tesouraria do rei. Agora a Babilônia vai patrocinar a restauração. Deus faz assim, faz o inimigo patrocinar a restauração da tua vida, porque Ele é o dono do ouro e da prata. E ali agora os israelitas não tiveram mais despesas, porque a tesouraria do rei Dário patrocinou a reconstrução do templo. Deus faz assim, está na tesouraria dele, basta você orar, que Ele vai trazer todos os recursos necessários para restaurar aquele teu projeto, aquele teu sonho inacabado, aquilo que você pensava que não ia dar certo. Eu venho como profeta de Deus nessa noite dizer: é tempo de restauração, é tempo de reconstruir aquilo que o inimigo derrubou, é tempo de restaurar a boa obra na tua vida, é tempo de restauração. O interessante é que a chancelaria ficava em uma cidade que hoje é o Ramadã, a cidade do Ramadã, fica no Irã. Essa cidade antigamente se chamava Akmetá ou Ecbatana. Esse nome, ele vem do grego, significa lugar do reencontro. Olha que interessante. No lugar do reencontro foi encontrado o decreto que autorizava a restauração do templo. No lugar do reencontro foi encontrado o decreto que patrocinava a restauração do templo. Eu quero te dizer que a palavra oração vem do aramaico e significa voltar-se em direção ao divino. Quando você dobra os teus joelhos e ora ao Senhor, você está se voltando ao Senhor, está se reencontrando ao Senhor. E lá no lugar do reencontro tinha um decreto autorizando a vitória. Lá na oração Deus tem um decreto autorizando a tua vitória. Deus está autorizando a restauração na tua vida. Basta você ir lá no lugar do reencontro. Vai no lugar do reencontro, vai na oração, vai no joelho, porque Deus tem um decreto guardado na tesouraria dele, no tesouro particular dele. É assim: olha, está autorizado, eu autorizo, é o Senhor Deus, está autorizada a restauração da tua vida, e o inimigo não pode fazer nada, ele ainda vai te ajudar a reconstruir. Está autorizado, basta você ir no lugar do reencontro. Sabe por que a obra foi restaurada? Porque eles não pararam a obra, eles insistiram até o assunto chegar no ouvido do rei. Ou insistem em oração até o assunto chegar no ouvido do rei. Como é que vai chegar no ouvido do rei? Você orando, você clamando, você pedindo. Incomode o inimigo até chegar no ouvido do rei. Vai chegar no ouvido dele, ele vai estar mandando buscar autorização para a tua vida. Ele já decretou, já está assinado, já está carimbado. Ninguém pode impedir a obra de Deus na tua vida, porque Ele é aquele que começa e é aquele que termina a boa obra na tua vida. E aqui se cumpre a profecia, a carta que Jeremias escreve para o povo: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis
buscar de todo o vosso coração. Como foi lido aqui, o povo começou agora a buscar de todo o coração, Senhor. E ali o templo é restaurado, só que ficou faltando uma das profecias, que é a glória ser maior. A glória não foi maior, ainda não tinha se cumprido a profecia de Ageu. E ali passam-se os anos, e um garoto de 12 anos de idade entra no templo, se perde dos seus pais, e ele ali começa a ensinar alguns doutores. Ele entra no templo restaurado. Quando ele coloca o pé no templo, se cumpre a profecia. Sabe qual é o nome desse garoto? Jesus Cristo de Nazaré. Entra agora pessoalmente. Ali a glória da última casa foi maior que a da primeira, porque na primeira ele desceu em espírito, na segunda ele veio pessoalmente. Jesus está aqui pessoalmente nessa casa. A glória da última casa é maior que a da primeira. Jesus está no templo. Jesus está no templo. Jesus está no templo. Ele é o Senhor dos senhores. Está sentado à destra de Deus. Jesus está na casa. Adore o nome do Senhor. Erga as tuas mãos para o céu. Erga as tuas mãos. Esse ato de erguer as mãos para o céu é um ato que me lembra quando Moisés estava guerreando com os amalequitas. Quando Moisés erguia a mão, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava a mão, amalequitas prevalecia. Mas quando o crente está com a mão em pé, nós prevalecemos. Israel prevalece em meio dos inimigos. Levanta a tua mão para o céu. Deus quer restaurar a tua família, restaurar o teu casamento, restaurar a tua casa, restaurar o teu projeto inacabado, restaurar aquele teu filho que está perdido nas drogas, restaurar o teu marido. Deus está no templo. Erga as tuas mãos, porque Israel prevalece sobre os amalequitas. Erga as tuas mãos e adore ao Senhor nessa noite. Jesus está no templo. Ele é a glória da última casa. Ele está no templo. Jesus está no templo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O tema dessa campanha era justamente Jesus, o Senhor dos senhores. Ele é a glória. Ele não poderia faltar nessa mensagem. Jesus, ele subiu aos céus e se assentou à destra de Deus. Essa palavra assentou aparece cerca de 30 vezes na palavra de Deus. E toda vez que ela aparece é algo importante relacionado a Jesus. E o interessante é que ele assentou-se. E nós sabemos que Jesus é o sumo sacerdote. Ele se assentou à destra de Deus. E lá no céu tem um tabernáculo que fizeram um tabernáculo, uma cópia aqui na terra, que foi o tabernáculo de Moisés. E no tabernáculo de Moisés, Deus dá ordem a Moisés confeccionar 7 móveis. Só que nenhum desses 7 móveis era uma cadeira. E Jesus se assentou. Isso quer dizer que tinha uma cadeira, um trono para ele se sentar. E ali Moisés, ele confecciona esses 7 móveis, né? E o primeiro é o altar do sacrifício, a bacia de bronze, o altar do incenso, a mesa dos pães, o candelabro, a arca da aliança e o propiciatório. São os 7 móveis que ficam lá, e o sacerdote sacrificava de manhã e de tarde. Ele trocava os pães de manhã e trocava os pães à tarde. Era algo contínuo. Tem até um versículo que fala: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E ali, quando Jesus sobe aos céus, ele se assenta. E o texto da Bíblia diz: assentou-se à destra de Deus. E o interessante é que se ele se assentou é porque lá no tabernáculo daqui não tinha cadeira, mas no céu tem. Por que ele se assentou? Porque ele já completou a boa obra. O texto diz que quando ele está para morrer, ele diz: tetelestai, acabei, está consumado. Deus começa e Deus termina. Ele deu início à boa obra e ele também termina.
E ele se aceitou. Isso quer dizer que o sacrifício dele foi perfeito. Não precisa mais de ninguém fazer nada, ele está sentado. Não precisa mais, porque ele já acabou a boa obra. Ele já fez o sacrifício perfeito lá na cruz, por mim e por você. Jesus consumou dizendo: tetelestai, está consumado. Essa palavra antigamente era utilizada pelos escravos quando eram libertos. Ele escrevia na cédula de libertação tetelestai, isso quer dizer que ele está livre. Quando um filho terminava um serviço, uma tarefa que o pai tinha mandado, ele chegava e se ajoelhava com reverência diante do seu pai e dizia: pai, tetelestai, completei a boa obra. Quando um credor terminava de pagar a dívida, tinha um cliente que terminava de pagar a dívida, ele rasgava a última prestação e escrevia na última cédula a palavra tetelestai, está consumada, a dívida foi paga. E quando um pintor fazia uma obra, um artista concluía uma escultura, ele dava 3 passos para trás, olhava para a sua obra e dizia: tetelestai, terminei a minha obra. Jesus lá na cruz, ele diz: tetelestai, terminei a boa obra que eu tenho na tua vida. Jesus, ele cumpriu todos os mandamentos de Deus, e ele é a nossa semente da restauração. Ele que nos restaura, nos liberta de Babilônia e traz para nós uma nova vida, uma vida com abundância diante da presença dele. Derrama a glória dele sobre nós, porque você é o templo de Deus e ele está sobre a tua vida, e ele está sobre essa igreja. Quem crê, levanta a mão e dá glória a Deus. Jesus consumou uma boa obra na tua vida. Ele é o que estava com o prumo na mão. O prumo tem 2 funções. Ele serve para medir a profundidade e ele serve para medir a verticalidade da parede, saber se a parede está reta. Quando Jesus coloca o prumo na vida do crente, é para que ele esteja profundo com Deus e reto diante dele, para que esteja vertical. Quando você faz algo vertical, está no sentido para o céu, está apontando para o alto. Deus quer a tua vida apontando para o alto, por isso que ele coloca o prumo na tua vida. Eu quero orar por você. Vem até aqui à frente, se o pastor me permitir. Vem até aqui à frente, eu quero orar por você, pela tua vida. Você que precisa de restauração, Deus nessa noite está dizendo: é tempo de restauração, meu filho. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ore comigo, levanta as tuas mãos para o céu, aponta as tuas mãos, o teu pensamento para aquela pessoa que você quer que seja restaurada, para aquele teu parente que está perdido, para aquela pessoa que você quer que Deus restaure a vida dele, a vida dela. Jesus, ele está aqui hoje, autorizando com decreto da restauração daquele teu familiar, daquele teu projeto que você pensava que não ia dar certo. Aquilo que Deus quer entregar na tua mão, vem buscar aqui nessa noite. Santo e maravilhoso Deus, Pai, te apresento aqui a tua igreja amada, Pai, lavada e remida pelo teu sangue. Pai, muitos aqui têm os projetos inacabados, eu não sei, mas tu sabes. Aquele parente, Pai, que está perdido nas drogas, aquele marido, Deus, que está dando trabalho. Oh, meu Deus, nós te apresentamos, Senhor, todas aquelas pessoas que precisam de uma restauração. Oh, Pai, aqueles que estão cativos na Babilônia, Pai, espiritual, te apresentamos, Senhor, essa noite. Oh, meu Deus e meu Pai, ore pela tua igreja, Senhor. Aviva a tua obra, meu Deus. Restaura, meu Deus, porque o decreto está autorizando a restauração nessa noite, Deus. Oh, Senhor, restaura, Pai. Senhor, restaura a glória, Deus. Eu quero ser mais o mesmo.
libertador. Usa a mão do teu filho, usa a mão do teu servo. Senhor, sem tua presença eu me rendo, Senhor, aos teus pés, tem misericórdia de mim. Eu confesso, não consigo viver, Senhor, sem tua presença. Não, 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 não. Aviva-me, restaura-me, transforma-me e enche-me, Senhor, com teu Espírito. Aviva-me, restaura-me, aviva-me e enche-me, Senhor, com teu Espírito. Aviva-me e enche-me, transforma-me, Senhor, com teu Espírito. E eu confesso e não consigo viver, Senhor, sem tua presença. Não, 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 não. E eu me rendo, Senhor, aos teus pés, tem misericórdia de mim. Aviva-me, restaura-me e enche-me, Senhor, com teu Espírito, com teu Espírito. Restaura-me, transforma-me, aviva-me e enche-me, Senhor, com teu Espírito. Eu confesso, não consigo viver, Recebe sem restauração, tua presença. recebe renovo. Senhor, Recebe cura. Recebe cura agora, 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 agora. está aqui, Cura na área. curando o céu, transformando história, quebrando muralhas, tira a vitória. Recebe, recebe, Vitória, Ele está aqui, recebe, recebe. Poder de Deus se tira a vitória, Recebe Ele está aqui, curando o povo de Deus aumenta nesse lugar. O povo de Deus aumenta, 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 Senhor. Amado Espírito Santo. sobre as águas para te Pai, derrama a tua glória aqui nesse lugar, meu Deus. Que cada um aqui, Senhor, pode ir para o seu lar com autorização, Pai, da vitória na vida deles, meu Pai. A tua igreja que tem se colocado, meu Deus, diante de ti, meu Pai. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, meu Deus. Realiza, Pai, o projeto, o sonho de cada um, Pai, em nome de Jesus. Aplauda Ele, adore a Ele. Você, glória a Deus. Você que trouxe a sua semente, vamos semear na casa do Senhor essa noite. Vamos semear, vamos contribuir. Vamos orar encerrando. Glória a Deus. Fique à vontade, você tem semeado durante esses dias todos. Lá vem Ele, andando sobre as águas, mas deixa correr. Lá vem Ele, não sobre as águas para te socorrer. Lá vem Ele, um milagre em sua vida hoje vai acontecer.
Hoje foi o 7º dia dessa campanha. 7 dias consecutivos. Amanhã será o 8º dia. Amém? O último dia dessa campanha. Glória a Deus. Deus preparou cada momento, cada situação. Tivemos grandes vitórias da parte de Deus. Vamos fazer uma última oração pelas famílias. Glória a Deus. Já nessa oração de encerramento, louvo a Deus, porque houve salvação durante essa campanha, houve curas, milagres. Ainda tem muita coisa para acontecer. Enquanto Jesus não voltar nessa terra, e você tiver fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, como foi os testemunhos aqui essa noite. Não vise um homem, porque fulano é pastor, esse plano não é. Para com isso. Tenha fé.